ver, tudo certinho com vocês? Gravando em um horário completamente atípico dessa vez. Tô gravando logo depois do amanhecer, né? Mas, cara, tá insuportável assim gravar durante o dia. Então me resta somente gravar ou no amanhecer ou no entardecer, né? E ali pelo horário das 18, 19h30, que é quando o sol tá caindo, é tudo muito caótico, né? Gravar na cidade fica bem inviável, tanto pela questão do trânsito, quanto pela questão de que os lugares estão abarrotados de gente, então não compensa muito. E, bom, eu fiquei de gravar um vídeo da segunda parte da história de quando eu ia comprando outra moto, né? Na ocasião, uma moto para substituir a Virago 250, que é a moto que eu ainda tenho. E, enfim, sim, era uma Shadow 600 cilindradas, né? E, enfim, nesse vídeo aqui eu vou te contar maiores detalhes, não somente a respeito dessa moto, em que eu quase formalizei o negócio, mas também sobre os detalhes do negócio, né, valor e tudo mais. Antes, é claro, eu te lembro de ritualizar. Checa a tua inscrição aí no canal, considera te inscrever se tu ainda não é inscrito. Isso é muito importante, isso fortalece o trabalho por aqui, é o que de fato faz a diferença. E também avalie esse conteúdo aqui, para eu saber se vocês estão curtindo ou não. E também deixa a tua ideia no campo dos comentários, isso é bastante importante também para a gente interagir. Meus caros, como já faz bastante tempo desde essa questão da negociação, em que eu estava envolvendo a Virago, eu vou tentar recordar os detalhes, tá? Talvez em alguns eu não consiga ser completamente assertivo, mas, enfim, a margem de erro é bem baixa, então acho que não tem problema nenhum se eu errar. Questão de valor, coisa assim, né? Fato é que eu estava negociando, fazendo esse negócio, lá no início do ano passado, né? Final de janeiro, início de fevereiro. Foi um processo bastante desgastante, onde eu expliquei muita coisa num vídeo que eu estou deixando linkado aí no iCard a respeito da venda da Virago. Eu decidi separar esse conteúdo em duas partes, né, para não ficar algo muito extenso, né, muito desgastante. Então lá eu falei basicamente sobre por que eu não vendi a moto, e aqui eu vou falar a respeito da Shadow, né, e características da moto, né, como que ela estava, enfim. Bom, inegavelmente Honda Shadow aí super consolidada no mercado nacional e mundial, né, eu diria. Então não tem muito o que eu falar a respeito disso, né. Acho que teve até um inscrito que comentou em um vídeo passado, eu não sei se foi nesse da Virago, tá, mas eu li meio que de forma breve assim, e ele falou que é quase que um upgrade natural, né, uma Honda Shadow após se ter uma Virago 250, né. Bom, de qualquer forma, eu tinha a moto definida, a moto que eu ia comprar, e eu precisava negociar a Virago porque eu não tinha o valor da Shadow na íntegra, então eu precisava para abater o restante, né. Se desse eu gostaria muito de ficar com as duas, mas na oportunidade não seria o caso. E uma baita de uma moto, né, essa que eu estava observando, namorando ali, e que eu ia fechar negócio, era uma Shadow ano 2001, preta, classicona, daquele jeito, né, que estava ali em Porto Alegre, cidade vizinha de onde eu moro aqui, em uma revenda de motos seminovas, né. Então, inclusive tinha mais de um modelo de Honda Shadow lá. Tinha uma em 2003 ou 2004 também que estavam pedindo um pouco mais, estava bastante bonita também, mas por conta do valor essa modelo 2001 fazia mais sentido para mim naquele momento. E só para deixar registrado, né, eu já gravei esse conteúdo aqui em uma outra oportunidade, não consegui postar, e vocês não têm ideia de como é ruim quando isso acontece. Ter que regravar algo, falar tudo que tu falou da outra oportunidade, é desgastante, o vídeo muitas vezes não fica igual, enfim, até por isso eu esperei dar uma segurada, dar uma esperada a mais, para poder, para conseguir gravar, né, com um pouco mais de paciência novamente, porque eu tive um problema no áudio daquele vídeo que não ficou legal, então eu não poderia publicar para vocês, né, daquele jeito. Enfim, cá estamos, algum tempo depois.
Bom, voltando a Shadow, né? Essa moto estava numa revenda e eu visitei essa revenda de seminovos para dar uma olhada, verificar como é que estava a moto, aquele processo natural, né? E aí é que começam os problemas, tá? Eu fui em 3 oportunidades, se não estou enganado, nessa revenda. E, em resumo, eu não consegui ver a moto em funcionamento, com o motor funcionando, para escutar pelo menos o ruído do motor, né? Tendo em vista que eu não teria como fazer maiores inspeções e poder fechar o negócio com um pouco mais de segurança, né? Acabou que eu fui uma primeira vez lá, aí eu olhei a moto não estava com carga na bateria, o que eu pensei e penso, né, que seria absolutamente normal de uma moto que muitas vezes está parada na revenda no meio de tantas outras motos, né? Os vendedores ali, o gerente não fica fazendo todas as motos funcionarem todos os dias, isso é óbvio, né? Então acaba que a bateria vai dando uma definhada, e o que é bastante normal. Fiquei um pouco descontente, mas tudo bem. Combinei com o vendedor em questão que me mostrou a moto de voltar outro dia lá para dar uma olhada na moto. Tranquilo. Voltei lá outro dia e daí tendo que encaixar essas visitas no meio da minha rotina, no meio da semana, porque eu precisava me desvencilhar dessa questão, né, de analisar a moto e bater o martelo se eu ia fechar negócio ou não. Logo, porque eu estava em negociação com o futuro comprador na oportunidade da Virago. Eu precisava, enfim, atar ou desatar, como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, né? Aquele negócio ali, não podia enrolar por mais tempo. Voltei lá alguns dias depois, creio que uns 3 ou 4 dias depois. Cheguei lá e, para minha surpresa, a moto ainda não tinha sido carregada, né? A bateria não tinha sido carregada novamente. Na oportunidade me foi dito que o vendedor que falou contigo fez uma confusão, ele não tinha entendido que tu viria hoje, não sei o que. Eu fiquei puto da cara. Enfim, aquilo ali vai acabando te frustrando, né, de alguma forma, né? Tu tá empolgado em comprar moto, em fechar negócio, e aquela situação ali não se resolve. Aí eu dei outra chance, afinal de contas eu tinha gostado da moto, né? Então deixei combinado novamente, acho que dessa vez foi com o próprio dono do estabelecimento, que eu voltaria lá uns 2 ou 3 dias depois. Voltaria com o mecânico da minha confiança, já para averiguar a moto. Ele não poderia fazer grandes inspeções nela também, mas como era um cara que eu já sabia de uma sugestão de um amigo meu, que entendia de motos custom, especialmente de Shadow 600, tinha muita experiência, já alguns anos de experiência mexendo em Shadow, eu imaginei que ele saberia, somente por ouvir o motor da moto, mais ou menos o estado daquele motor, especialmente a respeito do desgaste dele, né? A gente sabe que tem como mascarar algumas coisas, como fumaça no escapamento, né, para a moto parar de fumar quando o motor já está muito desgastado, e outras questões com relação ao motor. Mas, enfim, o barulho eu acho que é difícil tu mascarar, né? Então, na ocasião eu pensei, bom, acho que é uma boa, né? Aí contratei esse mecânico ali da cidade de Porto Alegre mesmo. Fui lá um dia bem cedo, antes mesmo da loja abrir. Esperei o mecânico chegar, chegou ele lá, chegou também um outro cara que trabalha com ele junto, né, para analisar a moto. O estabelecimento abriu. Eu informei, né, pro dono, tá, eu vim olhar a Shadow, trouxe aqui um mecânico da minha confiança, né, para analisar ela. Ele coçou a cabeça assim, fez uma cara e disse assim: pois é que os guri estão terminando de fazer uma regulagem no carburador dela, ela tá desmontada lá atrás na oficina da loja. Aí eu pensei, mano, não pode ser, cara, não é possível. Até argumentei, mas eu disse que eu vinha e tal, mas não adianta. O cara sempre tem uma desculpa para sair. O cara sempre tem uma desculpa, né? Aí ele disse, pois é, porque não sei o que, demorou um pouco mais do que a gente pensou que demoraria para fazer a regulagem, teve que fazer uma limpeza de carburação e tudo mais, não sei o que. Beleza, aí desci, perguntei para ele, né, posso pelo menos ir lá olhar a moto, né, para ele observar o que der para observar. Não, pode, tudo bem.
Aí descemos lá na oficina, no fundo da loja, né? Eu e esses dois mecânicos. A moto toda desmontada, eu tenho algumas imagens, eu acho, tá? Se eu lembrar e encontrá-las, eu vou deixar aí no vídeo, em algum canto, de repente nesse canto aqui ou nesse aqui, para vocês irem observando as imagens que eu tenho. Mas a moto toda desmontada, sem tanque de combustível, sem carburador, sem um monte de coisa, bem descaracterizada mesmo. Daí ali olhamos o que era possível olhar, ou seja, praticamente nada, não dava para ter segurança alguma, afinal de contas, terceira vez que eu fui, e eu ainda não tinha ouvido sequer a moto funcionando. E aí eu acho que vocês precisam concordar comigo que não é possível fazer um negócio assim, né? Especialmente porque estava começando a me cheirar um pouco mal. Tava começando a ficar estranho a situação, né? E aí, numa dessas, esse mecânico, ele me chamou meio que de canto, assim, por baixo dos panos, e disse assim, cara, o negócio é o seguinte, essa moto, ela pode ter isso, isso e aquilo de problema, né? Ele me explicou sobre, se eu não me engano, a bomba de água, né, que é, digamos que um calcanhar de Aquiles da moto, que se der problema pode ter comprometido o motor e tudo mais. Me explicou também que, foi bem sincero, assim, disse que é um pouco inviável comprar uma motocicleta sem ouvi-la, sem andar nela, que ele não faria esse negócio. E obviamente que não foi só porque ele disse isso, mas eu não faria, mesmo sem a opinião dele ali. Eu não faria esse negócio. E acabou, gurizada, que por conta desse entrave, né, eu acabei perdendo tempo, eu acabei me desgostando com relação àquela Shadow, né. Não tinham outras opções aqui na minha região, eu não estava considerando fazer uma viagem longa como eu fiz para comprar a Virago 250 anos atrás dessa moto. Então eu acabei desistindo, pulei fora do negócio, né? Enfim, tive prejuízo de tempo que eu perdi indo para lá, tive prejuízo com questão de gasolina, né? Tive prejuízo pagando o mecânico que eu contratei para ir lá olhar a moto e ele não pôde averiguar ela por essa questão. E aí eu fiquei puto da cara também, pensei, mano, quer saber? Eu não vou fechar negócio com esse cara, já não cumpriu com a palavra, então não rolou. E aí no final das contas, eu não comprei a moto, infelizmente, foi por isso, né? Eu não lamento hoje em dia, porque depois de um certo tempo, acabou acontecendo muita coisa aqui no estado, vocês acompanharam tudo que aconteceu, eu comentei com vocês algumas coisas pelas quais eu passei, então minha questão financeira também apertou muito mais, e naquele momento, posterior àquele momento, né, eu tive que redirecionar todo o investimento que eu faria na moto para outras questões da minha vida pessoal e tudo mais. Então eu vejo que não foi o momento, né? Não tinha que acontecer naquela hora, não aconteceu. Então eu não sei quando que eu vou procurar outra Shadow para comprar. Possivelmente ali adiante, tá? Acho que será uma Shadow 600 ainda, acredito nisso. É uma moto que eu gosto bastante, é uma moto que tem renome, é uma moto consolidada, tem bastante peça, quer dizer, para uma custom, né, no Brasil tem bastante peça. A respeito, assim, do restante da motocicleta, questão de manutenção de rotina, né, kit de relação estava super inteiro, os pneus, se eu não estou enganado, estavam praticamente novos, estavam muito bons. A moto estava muito inteira, estava linda, assim, não tinha o que fazer, né. Tinha só uma questãozinha ali que ela estava com um modelinho de guidão que eu não me agradava muito, provavelmente eu substituiria, mas isso é questão de gosto, né, personalização, enfim, customização mesmo. Os bancos dela estavam um modelo que eu manteria, tava aquele com as costuras cruzadas, sabe? Acho bem bonito aquele modelo ali, e ele é bem reforçado também para não acabar não danificando material, coisa assim. Mas acredito que se não tivesse nenhum tipo de problema de mecânica na moto e de elétrica também, que sempre pode oferecer alguma surpresinha desagradável, a moto era famosa pegar e andar, assim, não tinha muito segredo, não. A respeito do valor também, eu estava quase esquecendo dele, muito importante aqui para o nosso conteúdo, né, para a gente contextualizar, afinal de contas, se não tivesse um valor acessível, o negócio realmente não valeria a pena. Se eu não estou enganado, tá, porque faz bastante tempo, repito,
que aconteceu, faz mais de um ano, esse imbróglio todo do negócio. O cara estava pedindo 25 mil ou 24.500, era uma coisa assim, tá? Não dava nenhuma baixa. E eu estava me desfazendo da Virago por 14.500, se eu não me engano, tá? Se eu tô mentindo para vocês e tu assistiu o vídeo lá que eu falei sobre o negócio da Virago, que não aconteceu, tu confirma esse valor para mim, tá? E deixa no campo dos comentários. Mas eu acho que os valores giravam mais ou menos em torno desses, tá? Mas enfim, meus caros, não devo mais essa história para vocês. Eu fiquei alguns belos meses, né? Mais de um ano aí para trazer isso aqui. Depois que eu publiquei esse vídeo da Virago, com certeza foram algumas boas semanas, né? Mas agora, finalmente, eu não devo mais essa história por aqui. Mas eu quero saber de ti. Tu teria feito esse negócio com base nesses valores, com base nessas condições, especialmente sem ter visto a moto funcionando, sem ter andado nela? E aí fica um detalhe, eu tentei andar nela, fazer um test ride, né, como é conhecido, durante 3 oportunidades. As 3 foram negadas, uma de um vendedor, outra de outro vendedor e a terceira vez do dono. Eu fui tentando para ver se eu conseguia. Eles vêm com um papinho de política da loja, não sei o que, a gente não deixa e tal. Eu até disse assim, tá, então de repente faz o seguinte, pega um de vocês, né, um dos vendedores ou mesmo o dono, e dá uma volta com ela só para eu dar uma olhada, para eu escutar a moto e tal. Não teve negociação. Mais um pontinho para eu desconfiar. E eu sou bastante cauteloso em negócios, né? Então, sempre que eu vou comprar alguma coisa, eu tenho muito cuidado. Tento sempre manter uma postura fria, né? E aquilo ali foi me deixando bastante desconfiado, de certa forma. Enfim, sem mais delongas, né? Quero saber a tua opinião sobre o assunto, se tu teria feito esse negócio, deixa aí no campo dos comentários, isso é muito importante. E também não sai desse vídeo aqui sem ritualizar. Te lembro sempre disso, isso definitivamente apoia muito o trabalho. Te inscreve no canal, avalia esse conteúdo aqui e a gente se fala em uma próxima. Até lá!